Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 de Matemática. Nesta aula vamos calcular 5 fatorial sobre 5 primorial. Esse símbolozinho aí de exclamação da língua portuguesa é usado aqui na matemática para simbolizar o fatorial, assim como o símbolo de hashtag, é usado para representar o primorial. Esse símbolo de hashtag é chamado de hashtag devido ao uso das redes sociais. As pessoas querem destacar uma palavra, por exemplo, aluno, coloca hashtag aluno, professor, hashtag professor. É a forma de você destacar a palavra. Esse símbolo é chamado de tralha, cercadinha, jogo da velha, cardinal em Portugal é chamado de cardinal. Um abraço pessoal de cardinal. Um abraço pessoal de Portugal que chamam esse símbolo aí de cardinal. E você, de onde é? Deixa nos comentários. Um abraço para Solange de Santos e para o Ricardo de Ilhéus. E você é de onde? Deixa nos comentários de onde você é. Deixa aí nos comentários a sua resposta, tanto a resposta certa quanto a resposta errada. Quando você deixar a resposta errada nos comentários, você está dizendo para o seu cérebro que a resposta é importante para você não errar mais. Quando você erra uma questão e deixa para lá, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo não tem importância e assim o seu cérebro acaba errando mais vezes, porque ele não deu importância àquele assunto. Como você vai fazer uma prova que você erra a questão e aquilo fica na sua mente. Você destacou aquele erro, dificilmente você vai errar de novo. Agora, quando você simplesmente erra e deixa para lá, se cair na prova de novo, você erra. Por quê? Porque você não deu atenção. Então, é muito importante para melhorar o seu aprendizado, entendimento, é você deixar a resposta errada nos comentários. Assim, se o seu cérebro vê alguma importância, que foi importante aquele erro, então, para você não errar mais. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos do WhatsApp e familiares também, das redes sociais. Se inscreva no canal e clique na opção, no sininho, a opção todas, para você não perder as novidades do canal. Pelo menos a maioria, quase todas, o YouTube deve informar. Uma outra que talvez o YouTube, ou por alguma falha do sistema, ele não informe. E também, se puder, seja membro. Com um pouquinho você pode ajudar o canal a melhorar em qualidade e também disponibilidade aí para mais pessoas exercitarem a mente, porque a matemática é uma forma de exercitar a mente. Assim como é importante exercitar o corpo, é importante exercitar a mente. Tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. Então, temos aqui o 5 fatorial sobre 5 primorial. Aqui, esse traço aqui representa uma divisão, tá bom? Então, o que é fatorial de número? Então, traço fatorial de número é o produto dos números iguais e menores que este número. Quem são esses números? Não nulos. Quem são esses números? É o 5, é o 4, é o 3, é o 2, é o 1. Então nós temos aqui o produto. O que é o produto? O produto de vários números. É a multiplicação desses números. Quando você vai calcular o produto dos números iguais e menores que 5, então você vai calcular o 5, vai multiplicar por 4, vai multiplicar por 3, multiplicar por 2 e por 1. Ok? Então, esse é o fatorial. Você vai pegar todo mundo que é igual ou menor que 5 e multiplicar. Menos o zero, tá? São os números não nulos. Ou apenas números positivos. Pode ser uma forma de ver isso. E aqui, no caso do 5 primorial, você só vai multiplicar os números primos menores ou iguais a 5. Quais são os números primos menores ou iguais a 5? É o próprio 5, é o 3 e o 2. Por que 5 e 3 são primos e os outros não? Bom, o 0 não é primo porque não dá para dividir 0 por 0. O 5 é primo porque ele é divisível por ele mesmo e por 1. O 3 é primo, ele é divisível por ele mesmo e por 1. Apenas isso. O 2 é divisível por ele mesmo e por 1. Apenas isso. Não existe outro número que divida 5, 3 e 2, além de eles mesmos se dividirem e o 1, tá? Está claro isso? Por exemplo, ou seja, cada número primo tem exatamente 2 divisores.
um número primo não tem menos que 2 divisores, assim como ele também não tem mais do que 2 divisores. E esses 2 divisores são exatamente ele mesmo e 1. Todo número é dividido por ele mesmo, menos o zero. E por 1. Né? Então, vamos lá. Olha só, vamos pegar aqui o 5. Vamos dar um exemplo aqui. 5 é divisível por 4? Não, né, galera? Vamos ver. 4 vezes 1 dá 4. 5 tira 4, fica 1. Não é, porque deu resto diferente de zero. Como deu resto diferente de zero, a gente diz que 5 não é divisível por 4. Agora, vamos pegar o 5 e tentar dividir por 3. 5 é dividido por 3? Olha, 3 vezes 1 dá 3, 5 tira 3 fica 2, resto 2. Então, como dá resto 2, não é resto 0, então a gente diz que 5 não é divisível por 3, porque deu resto 2. Ok? Agora vamos tentar dividir o 5 por 2. 2 vezes 2 dá 4, que dá 1, resto 1, diferente de 0. Então a gente diz que 5 não é dividido por 2. Agora 5 é dividido por 5. Vamos ver? 5 vezes 1 dá 5, 5 menos 5 dá 0, deu resto 0. Opa, deu resto 0. Então a gente diz que 5 é divisível por 5. 5 é divisível por 1. Bom, 1 vezes 5 dá 5. 5 menos dá 0. Opa! Tanto 5 dividido por 5 quanto 5 dividido por 1 é igual a 0, a resto 0. Como dá ambas as contas do resto 0, a gente pode dizer categoricamente que... Tá entendendo? Pode dizer categoricamente que o 5 é divisível por 5 e por 1. Vou repetir. Como eu fui dividir o 5 por 5 do resto 0, dividir o 5 por 1 também do resto 0, ambas as contas deram o resto 0, isso significa que o 5 é divisível tanto por ele mesmo quanto por 1. E só isso. 5 não é divisível por 4, porque deu resto diferente de 0. O 5 não é divisível por 2, porque deu resto diferente de 0. E o 5 também não é divisível por 3, porque deu resto diferente de 0. Quando os restos são diferentes de 0, a gente diz que um número não é divisível por outro. Quando o resto é igual a 0, a gente diz que sim, é divisível por outro. Então, o 5 é divisível apenas por 2 números. Ou seja, o 5 tem apenas 2 divisores, que são ele mesmo e 1. Por isso o 5 é primo. E a mesma coisa acontece com 3. A mesma coisa acontece com 2, tá? Já o 4, ó, ele é divisível por ele mesmo. 4 vezes 1 dá 4, que dá 0. Resto 0. E 4 divisível por 1, 4 vezes 1 dá 4, resto 0. 4 é divisível por 4 e 4 é divisível por 1. Agora 4 é divisível por 2, vamos ver? 2 vezes 2 dá 4. Opa! Resto 0. Então 4 é divisível por ele mesmo, 4 é divisível por 1 e também 4 é divisível por 2. É um terceiro número aí pelo qual o 4 é divisível. Então o 4 não é divisível apenas por 2 números. E o número primo? O número primo é aquele número que tem apenas 2 divisores e exatamente 2 divisores. O número primo não pode ter menos que 2 divisores, nem mais que 2 divisores. O 4 ele tem 3 divisores. Então o 4 não é primo. Assim como 1 ele não é primo por quê? Porque o 1 ele é divisível por ele mesmo. E também o 1 é divisível por 1. Como ele mesmo e o 1 são a mesma pessoa, o próprio 1, então o 1 tem exatamente um divisor. Tá? E esse divisor a gente usa satisfaz o critério do ele mesmo quanto do 1. Como são apenas um divisor na prática, que é o próprio 1 e não 2, então a gente diz que o 1 não é primo. Ficou claro? Bom, a gente poderia calcular isso aqui, mas note uma coisa, agora eu vou diminuir o tempo. Em vez de multiplicar o 5 por 4, 3, 2 por 1 e depois multiplicar o 5 por 3 por 2, como tem 5 embaixo e em cima, eu posso cancelar. Aí assim eu não preciso usar o 5, tá? 5 dividido por 5 dá 1. É isso que eu estou fazendo. Então vai sobrar só os outros aqui. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. E aqui vai ficar 3 vezes 2, ok? Mas dá para ir mais, não dá para ir mais? Olha, note uma coisa. Tem 3 em cima e 3 embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. O 2 dividido por 2 também dá 1. O 1 a gente ignora, né? Vai dar sempre 1.
Sobrou 4. Olha que beleza. Resposta 4. Agora, se você tiver numa prova, faça assim. Se você tiver com tempo para poder exercitar mais a mente, então vamos multiplicar isso aqui. Que vai dar o quê? Vai dar 5 vezes 4 dá 20. Né? 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. Agora a parte de baixo. 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 15 dá 30. Ficou 120 por 30. Aí a gente vai dividir 120 dividido por 30. Agora vamos praticar a divisão. Vamos lembrar ou aprender. Vamos lá? Bom, como é que a gente calcula uma divisão? A gente pega primeiro 1 e vê. É menor que 30? É. Então a gente olha para o lado e tem o 2 e a gente junta todo mundo. O 12 é menor que 30? É. Continua menor que 30. Então a gente vai pegar o 12, vai olhar para o lado, o 0 e junta todo mundo. 120. Então 120 é menor que 30? Não, é maior. Então vamos lá. Agora a gente vai pegar o número que chegue mais próximo possível de 120. O ideal é o número que dê igual. Qual é o número que a gente multiplica por 30 que dá igual a 120? Não sabe? Vamos ver se existe. Se não existir, a gente vai pegar o número que se aproxima ao máximo. Só não pode passar. Se passar de 120, a gente descarta esse número, tá bom? Vamos lá? 1 vezes 30 dá 30. 2 vezes 30 dá 60. 3 vezes 30 dá 90. 4 vezes 30 dá 120. E 5. O 5 dá 150. Então, passou. Então, voltamos para o 4. 4 vezes 30 dá 120, que é o mesmo número, que é o ideal que tem que calcular. Então, 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 3 dá 12. 120 com 120, 0, 0, 0. Então, 30 dividido por 4. Quer dizer, 120 dividido por 30 dá 4. Resto 0. Ok? Que é a resposta aqui. Ó. A gente encontrou 4 assim e 4 assim. Ok? E aí, pessoal? A explicação ficou clara? Deu para entender que existem várias formas de fazer as coisas? E tem formas que são mais rápidas, é importante para uma prova, para você terminar logo e não perder tempo e assim evitar problemas de falta de tempo. Mas se você estiver em casa, exercitando a mente, é importante que você faça o máximo de cálculo possível para você exercitar a mente, até mesmo para poder entender melhor os conceitos, as operações, entendeu? Achou fácil, difícil? Deixa aí nos comentários qual é a sua dificuldade. Deu 30? Coloca nos comentários. Deu diferente de 30? Também coloca nos comentários. Como eu falei, quando você coloca uma resposta errada nos comentários, você está dizendo para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais, tá?